Olá a todos e todas. Meu nome é Ivete Almeida. Eu sou mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e docente do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. E eu estou aqui para apresentar a comunicação intitulada Ensino de História e Fotojornalismo como Fonte. Bom, o objetivo geral desse trabalho é conseguir levar o estudante a compreender que toda imagem traz consigo um conjunto de ideias. Toda imagem é uma ideia e toda ideia é uma imagem, né? E essas imagens podem ser compreendidas a partir de análise. Sobretudo hoje, né, quando vivemos um momento em que somos bombardeadas, né, por notícias e imagens, é fundamental que os nossos jovens entendam que as imagens não são isentas de intencionalidade e que as imagens nas mídias são construídas a partir de escolhas, que seus elementos compositivos eles são escolhidos deliberadamente e que essas escolhas implicam em estratégias para a construção de uma mensagem que tem um determinado objetivo. Bom, a metodologia para a realização da ação foi a partir do uso do método iconológico do Irving Panofsky, objetivando a construção de uma metodologia de análise que permitisse a compreensão da imagem de maneira não subjetiva. Panofsky amplia a análise iconográfica de Abe Warburg, acrescentando um nível de análise de significado, né? De análise, que é o nível da análise enunciativa. Aqui, nós seguimos o protocolo de Panofsky, atualizado por Felice, da Universidade Jaime I, na Espanha, em Salamanca. E acrescentamos um quarto nível, que atende, né, ao nível contextual. Então, nós vamos usar o protocolo acrescentado, né, do nível contextual e, portanto, com 4 níveis. O nível contextual, onde nós vamos observar um pouco o suporte da imagem, né, que suporte é esse, por onde circula, visando quais pessoas, que época é essa. Então, todo o universo que está em torno da imagem, né, o que antecede a imagem. O segundo nível, da análise morfológica, onde nós vamos observar quais são os elementos constitutivos da imagem, personagens e elementos. O terceiro nível, no qual os estudantes vão poder pensar um pouco sobre os temas que envolvem esses sujeitos e elementos da imagem. E o quarto nível, onde nós vamos pensar, então, o significado dessa mensagem, né? O que essas pessoas, nessa condição exposta, estão querendo nos dizer, né? O que essa imagem como um todo quer nos dizer. Bom, e o desenvolvimento dessa ação? Durante o exercício, nós apresentamos uma imagem, né? E primeiramente vamos solicitar que os estudantes opinem sobre o que estaria em maior destaque, se imagem ou texto. Isso é importante porque é o que vai caracterizar exatamente o fotojornalismo. Então, no primeiro momento, a apresentação da imagem e a reflexão sobre a relação entre texto e imagem. No segundo momento, identificação dos elementos compositivos e temáticas. E, finalmente, a identificação dos significados. Então, escolhemos essa imagem da Revista Cruzeiro, de 1946. A Revista Cruzeiro foi uma revista que era publicada no Rio de Janeiro, mas de circulação nacional, de grande circulação nacional, entre
1928 e até meados aí da década de 70, né? Foi uma revista muito importante e um dos maiores representantes do fotojornalismo brasileiro. Nós escolhemos essa imagem e solicitamos que os estudantes nos dissessem nessa matéria, né, que se apresenta aí em página dupla, o que está em destaque, a imagem ou o texto. É possível perceber que a primeira página ela é toda composta por uma imagem, né, uma fotografia com uma pequena legenda, e a segunda página ela traz duas grandes imagens e um único bloco de texto, né. A percepção de que a imagem está em posição de prioridade em relação ao texto, nos permite iniciar a definição de fotojornalismo para os estudantes, né? Que é esse tipo de jornalismo no qual a mensagem está concentrada na imagem, o texto é apenas um recurso complementar à imagem. Após a observação, né, de como se constrói, então, o fotojornalismo, tendo a imagem como veículo principal para a transmissão da mensagem, nós iniciamos, então, os 4 passos da análise de imagem. Então, o primeiro passo foi observar o contexto. A data foi a primeira pista para que eles pensassem nesse contexto. Então, levantamos as informações que tínhamos ali à disposição sobre os anos 40, né? Então, foi levantada a informação de que em 46 a guerra já teria terminado, a Segunda Grande Guerra já teria terminado, que o Brasil era uma república, pensamos o fato de ser uma revista e que, portanto, precisaríamos de leitores e leitoras, e eles apontaram a questão de que o Brasil provavelmente tivesse um grande número de analfabetos nos anos 40, então que essa revista não deveria ser lida pela grande massa da população, né? Mas talvez fosse uma revista voltada para aqueles que sabiam ler e que, portanto, para uma minoria. Levantadas essas informações, né, a partir do que conseguimos pensar ali em grupo e das informações que podíamos ter acesso, começamos a pensar nos elementos compositivos, né, onde nós temos aqui indígenas, homens brancos, algumas imagens mais próximas de detalhes das habitações, imagens mais distantes dessas habitações, né, um vislumbre da geografia do lugar, o arco, né, sendo empunhado, e aí partimos então para a temática, né? Qual temática será que se refere? E é claro que o texto também nos ajuda um pouco a pensar nessa temática, né? Então, a chamada, né? O título da matéria, Chavantes na Guerra, e a indicação na foto maior, né, de que seria a primeira fotografia de Chavantes, né, publicada no mundo, indica aí essa temática, né, de que se trata de uma matéria que fala de um primeiro contato entre brancos e índios Chavante, né? Os brancos representados aqui, né, pelos 3 irmãos, né? E aqui os índios reagindo a uma imagem que viria de cima. E no nível enunciativo, né, quando vamos pensar nos significados, aí eles colocaram a questão de que os índios estariam reagindo, né, provavelmente o que eles estão olhando no céu provavelmente seria o avião, porque essa parece ser uma foto aérea, então daria essa impressão da resistência, da guerra contra a civilização branca, né, uma resistência dos indígenas ao contato e à cultura, né, ao contato com as pessoas e com a cultura branca, né, e uma resistência violenta, né, porque eles impunham aí os arcos e as flechas. Então, essa ideia, né, de uma resistência violenta a esse contato seria o principal significado, né,
dessa grande imagem que ocupa a primeira página. E foi interessante porque, ao conversar com eles sobre essa imagem, que é uma imagem aérea, né? Então uma imagem feita, uma fotografia feita a partir de uma tomada realizada por avião, e contando a eles que o fotógrafo relata, né, que o Jean Manson relata, né, nas suas memórias, que na verdade essa foto foi combinada, né, ele houve o contato e aí combinou-se com os índios que eles fariam essa pose, né? Então essa foto não é de quando eles chegaram, né, à aldeia pela primeira vez, ao contrário. Então houve o contato e depois a foto, né? Aí foi interessante porque eles colocaram que não é o que a foto aparenta, né? Ou seja, é necessário que a gente conheça, né, as intenções e os contextos para que de fato a gente possa entender o que a imagem traz. O significado que a imagem nos aparenta nem sempre corresponde à realidade. Bom, como forma de avaliação, né, para que eles pudessem demonstrar o quanto eles compreenderam do conceito de fotojornalismo e da importância da análise da imagem, eu solicitei a eles que escolhessem uma imagem de uma reportagem e que fizessem a sua própria análise, né? O exercício foi muito interessante porque apenas aqueles que quiseram escolherem uma imagem o fizeram, mas na verdade todos quiseram fazer isso, todos quiseram exercitar aí o trabalho de análise, de escolha e análise da imagem, e o resultado foi observar que realmente o conceito de fotojornalismo foi muito bem compreendido e que a ideia de que as imagens são construídas a partir de objetivos deliberados e que há necessidade de analisá-las e conhecer seus contextos, essa ideia ficou, acho que, bem construída e acredito que vai ser muito útil, né, para a vida deles. As principais referências foram o Joaquim Marçal, com a história da fotoreportagem, também o Peter Burke, quando no capítulo em que a gente tem o trabalho com história e imagem, o Guy Debord com os estereótipos, a Luciana Klanovich e também a Elaine Rizzuti, né? A Luciana com o trabalho de corpos masculinos, a Elaine com o trabalho sobre corpos femininos, o Sérgio Moscovitch com o conceito de representações sociais e, claro, o Irving Panofsky com a questão das artes e a análise de imagem. Eu agradeço a todos e todas vocês e espero poder encontrá-los em outros eventos. Um abraço.